Fala pessoal, sejam bem-vindos a mais uma aula do nosso curso de Android. Vou continuar com as nossas aulas de Kotlin. Dessa vez eu vou falar sobre o ListView. Tecnicamente, hoje ele é um componente tratado como legado no Android. Ele teoricamente já foi substituído, porém ele ainda é funcional, você ainda pode utilizar ele ainda está dentro do Android Studio e ele ainda é muito útil, principalmente quando você for trabalhar com pequenas listas de dados. Quanto menor o seu conjunto de dados, melhor apropriado ao ListView. Agora, quando nós formos trabalhar com um conjunto elevado de registros para serem exibidos, aí não tem outra forma. Você vai ter que trabalhar com o Recycler View. Bom, o que eu quero fazer nesse aplicativo? Vou criar um aplicativo em branco, tá? Um Empty Activity. Vou colocar um ListView nele. E esse aplicativo ele vai servir para exibir uma lista de jogos. Eu vou mostrar o nome do jogo e a plataforma dele. Mas poucos registros, tá? Então vou criar aqui um novo projeto. E vamos embora, porque é muito longo isso daqui, hein? Em Kotlin, nós vamos digitar aí talvez metade, talvez 40% do código que seria escrito em Java, tá? Então é uma diferença bem agressiva. Olha lá, Empty Activity, ListView com Kotlin, Finish, e vamos visualizar aqui o nosso projeto. Carregou, bonito, vamos lá. Bom, então eu vou apagar aqui meu Hello World. E no meu Main Activity, no meu Activity Inline Main, eu vou vir aqui em Legacy ListView. Vou jogar aqui meu ListView na tela. Eu vou dar um ID dele de ListView mesmo. Bom, enfim, vou dar um ID melhor, né? Lista. Pronto. Vou chamar de lista. Vou dar um play aqui pra gente ver. Obviamente vai aparecer uma lista em branco, né? Você não vai ver nada nessa tela. Tem até um exemplo aqui que eu tava rodando. Enfim. Roda logo para sair meu exemplo, por favor, emulador. Vamos logo. Pronto. Tá mais demorado do que o de costume, hein? Beleza, abriu. ListView com Kotlin. Veja, ó, que enquanto ela ainda está vazia, essa ListView, ele não vai exibir nada aqui na minha tela. Mas aqui na construção do layout, ele mostra uma espécie de exemplo, né? Ó, você pode montar sua lista assim, ó, com um item e um subitem para cada linha. Esse exemplo é muito importante para você. Cada item do seu ListView precisa ter um layout determinado. Então eu vou vir aqui em Res, Layout, vou clicar com o botão direito, New, Layout Resource File. E eu vou criar um item. É um layout que vai servir, mas só se colocar assim, ó, linha, layout. Desculpem se vocês escutarem minha tosse no fundo. Eu tô com uma gripezinha aqui, mas tá passando. Então eu vou construir um layout que vai ser exibido em cada uma das minhas linhas, né? Cada uma das minhas linhas ali que eu tiver na minha telinha. Como eu vou fazer isso? Ó? Vamos deixar ele bonitinho, né? Deixar ele bacana. Eu vou clicar aqui em Layouts, vou vir aqui em Layout, o Linear Layout vertical, colocar ele aqui no meio, ó, bacaninha. Vou reduzir o tamanho dele, ó, deixar ele mais ou menos aqui assim, né? Cada uma das minhas linhas mais ou menos assim. Deixa ele linkadinho aqui, bonitinho.
Aí dentro dele, ó, eu vou colocar mais uma coisinha aqui dentro dele. Eu vou vir aqui em Containers, Card View. Seguinte, pessoal, assim que eu arrastar o Card View pra cá, ele vai pedir para fazer uns downloads. Ó, jogar o Card View aqui. Ele perguntar, deseja adicionar as bibliotecas do Card View? Clique em OK. Ele vai dar uns bugzinhos, talvez. Espera que ele vai adicionar tudo que você pediu. Ó. Deixa eu fechar e abrir de novo esse layout. Ó, ele deu uma bugada. Cuidado com o Android Studio aí bugando com vocês, tá? Ó, meu Card View ficou muito grande, hein? Tá muito grande. Acho que ele tá ocupando todo o espaço aqui. Deixa eu ver. Ó, aqui nas propriedades dele, ó, ele tem isso daqui, ó. Corner. Então, conforme você colocar um raio aqui, um número para servir de raio, ele vai criar uma curva na quina do seu componente. Quer ver? Vou colocar aqui, sendo, por exemplo, 50. E 50 não foi suficiente, será? Então, esse meu Card View, eu acho que ele ficou muito grande. Pera aí, então. Deixa eu colocar uma elevação também. 50 de elevação. Vamos colocar 30 de padding. Infelizmente o preview aqui do Android parece que tá zoado, hein? Nessa versãozinha. Deixa eu ver se eu mudar o tema. Não, mudando o tema não adiantou. Bom, tudo bem, pessoal. Deixe seu Card View assim. Depois, a hora de executar o aplicativo, a gente mexe melhor nele. Infelizmente vai ser assim. E aí dentro do Card View, eu vou colocar outro layout também vertical. Deixar um negocinho assim. E aí dentro desse layout aqui, eu vou colocar dois Text View. Dois. Vai ficar um embaixinho assim do outro. Daria até pra colocar 3 aqui, hein? Bom, deixar só 2. E vou, na verdade, ó, diminuir o tamanho aqui. Vou botar 50 aqui, ó. Tá bom. Diminuir um pouquinho o meu linear layout, 45. 40, então. Pô, 40 ficou bacana. Deixa ele assim, ó, com 40 o meu linear layout, ó. Eu acho que vai ficar bacana quando a gente exibir aí nesse nosso list view. Vamos ver. Às vezes fica meio zoadinho. O que eu vou fazer? Eu vou clicar nesse primeiro text view e vou deixar o ID dele como nome. No segundo eu vou deixar como plataforma, tá ok? Então, cada uma das linhas que exibirem no meu aplicativo vão ter esse layout aqui que eu produzi. Sendo que parece estar meio bugado esse layout, então eu não estou conseguindo ver direito o resultado desse card view. Talvez se eu jogar direto para cá, deixa eu ver um negócio aqui, deixar ele com 100, 50, mesmo assim, era para ele exibir o resultado final já do card view, mas ele não está exibindo. E se eu tentar colocar um background aqui, não, nem assim o card view ficou bacana não, pessoal. Vou deixar assim dentro mesmo. A ideia era ficar um componente bonito. Depois, mais pra frente, eu volto e tento descobrir o que aconteceu de problema com esse card view. Mas já era para ele ter funcionado, mas a aula, o foco não é o card view, então fiquem tranquilos, é só um layout só, uma espécie de cartão, onde o nosso layout vai ser exibido. Bom, beleza, então eu criei o meu layout. Além de criar meu layout, eu preciso de uma classe. Eu quero uma listagem de jogos, então o ideal é eu ter um objeto de jogos.
Eu vou criar uma classe aqui em Kotlin, vou chamar ela de jogo. Tá? Jogo é o nome da minha classe. Aí ele vai... O nome do arquivo da minha classe, né? A minha classe em si, ó, eu vou declarar ela aqui, ó, classe jogo. O que eu vou fazer? Essa minha classe jogo vai ter uma variável, uma propriedade chamada nome, que vai ser uma string, e uma outra propriedade chamada plataforma, que também vai ser uma string, tá? Então eu tenho essa classezinha aqui pra gente utilizar. Deixar assim, abrindo e fechando chave também, para se a gente precisar criar algum método aqui dentro no futuro. Mas acho que nessa aula que a gente não vai precisar. Isso é o primeiro ponto, tá? O que eu preciso que vocês entendam é que, além de ter um layout definido, nós também precisaremos ter algo que a gente chama de adapter. O que é o adapter? Para cada uma dessas linhas, eu preciso que funções como click, onLongClick, eventos de maneira geral, funcionem nativamente. Quem tem essa responsabilidade de fornecer esses recursos para cada um dos itens da nossa lista é o adapter. Depois que a gente construir ele acaba ficando um pouquinho mais claro. Ainda assim é um conceito complexo, mas pense da seguinte forma, eu tenho aqui uma listagem, ó. Ela tem um determinado layout. E ela vai ser uma lista de dados, né? Vai ser um list, por exemplo, um array list do Java, alguma coisa assim. Um array, né? Um map, algum conjunto de dados. Para que você não tenha que criar um evento para cada item do seu conjunto de dados, né? Para que você não tenha que construir esse código complexo, existe o adapter, que faz isso automaticamente por você. Ou seja, o adapter vai receber a sua lista de dados, vai percorrer essa sua lista de dados, para cada registro lá dentro ele vai definir que cada um daqueles registros vai usar esse seu arquivo de layout, e para cada um daqueles seus registros ele vai fornecer métodos de clique, métodos de onClick, animações e assim por diante. Então vamos criar uma nova classe aqui, também em Kotlin, e eu vou chamar ela de lista adapter. Vai ser assim, ó, class lista adapter. Ela precisa receber primeiramente o nosso contexto, tá, pessoal? É obrigatório você passar um contexto para utilizar um adapter, ou seja, o adapter precisa saber qual é o arquivo Java, qual é a tela que está sendo utilizada para execução. Se ele não souber, ele não vai executar corretamente. Então, vou passar meu contexto e como segundo parâmetro, eu vou passar a minha lista de jogos. Então, vai ser um array list, por exemplo, né? Um array list do Java ou do próprio Kotlin, viu? Você pode usar o próprio array list do Kotlin aqui normal, que ele, pelo que eu dei uma analisada nele, ele estende a classe do Java, tal. Já tá bem bacana já em relação a isso. Então, o nosso método vai ficar assim, nossa classe vai ficar assim, e vai estender de base adapter, que é o adapter nativo do Android. Nós vamos abrir e fechar aqui chaves, e a nossa classe vai ficar com erro. Eu vou dar aqui, ó, deixa eu expandir isso aqui, aumentar um pouquinho a fonte. Vou dar um clique aqui em cima de class, vou clicar na lâmpada e vou pedir implement members. Aí você seleciona todos. O que eu estou selecionando aqui, pessoal? E é importante você entender isso, o que eu estou selecionando. Primeiro, eu tenho 4 métodos aqui. 4 métodos que o base adapter tem como default. O primeiro deles, o getView. O que esse getView faz? Ó, esse getView, para cada item da sua listagem, ele vai instanciar um layout, fornecer interfaces e preencher valores dos seus itens. Vou repetir. Para cada item da sua listagem,
o GetView vai fornecer um layout, preencher os valores e fornecer as interfaces para cada um desses itens. Ele vai fazer um for na sua listagem e vai preencher os dados, layout e tudo mais na sua listagem automaticamente para você. E como que ele consegue fazer isso? A partir desses outros três métodos aqui de baixo, pessoal. O getItem pega cada um dos itens dentro do for, o getItemID conhece os IDs dos nossos componentes, e por último, o getCount sabe quantos itens nós temos na nossa listagem para realmente conseguir fazer o for. Então é um conceito bem complexo. Para esse vídeo, volta, ouve a explicação de novo. Para esse vídeo, volta e ouve a explicação de novo. Se tiver dúvida, pergunta de novo. Mas é importante você entender que cada um dos seus itens que vão ser exibidos na lista precisam ter um layout, precisam estar aptos a serem clicados e precisam responder, ter animações corretas no momento em que forem clicados. Quem vai fornecer isso é o Adapter e quem faz esse processo é o GetView. Então, vou deixar os 4 métodos selecionados, clicar em OK. Aí ele vai criar aqui os nossos métodos com o ToDo. Vou apagar o ToDo, não precisa disso daqui. E pronto, vamos implementar os nossos métodos. Bom, o que eu vou fazer aqui? Eu vou implementar o GetView primeiro e vou explicar depois. Porque é um conceito complexo e o código estar aqui vai facilitar explicar. Então, vou fazer assim. Pronto, pessoal. Eu preenchi aqui todos os meus métodos. Se escutarem uma tossezinha aí, desculpa novamente. Bom, deixa eu explicar o que eu fiz aqui. Primeiro no GetView. Primeiro, eu tenho um serviço no Android que se chama Layout Inflator. O que é o Layout Inflator? Bom, pensa na seguinte situação. Eu estou com essa tela aqui aberta. Aí aqui dentro do meu list view, eu quero que cada um dos itens do list view tenha esse layout que eu produzi aqui. Para que isso seja possível, para que eu possa reproduzir esse layout em cada um dos itens,
Aqui no Adapter, eu preciso usar esse recurso chamado Layout Inflator, que ele possibilita que você modifique o layout de um componente em exibição. Basicamente, é essa a função dele. Permitir que você pegue um layout que está em execução e modifique ele, crie uma aparência melhorada para aquele layout e assim por diante. Para isso, eu vou instanciar o layout que vai ser utilizado dentro desse inflator. Então, qual que é a ideia? Ó? Eu vou pedir para o layout inflator ser executado. Aí eu pego o meu layout que eu vou utilizar, né, em cada um dos itens e passo para ele, faço uma instância de cada um dos componentes que estão nesse layout. Então eu tenho um nome, né, um text view nome e um text view plataforma, faço a instância deles e seto os valores deles. Se eu quisesse especificar aqui o clique desses itens, eu poderia fazer uma série de coisas com esses dois itens aqui, com esses dois text view. Veja que eu estou utilizando aqui o Find View by ID. É por isso que em algumas aulas eu usei o Find View by ID lá no onCreate. Mesmo Kotlin não exigindo, eu usei para você se familiarizar já com ele. Porque vão existir várias situações que sim, ele vai ser obrigatório. E essa é uma delas. Né? Esse nosso layout aqui, esse linha layout, ele não está aberto nesse momento. Então você não tem a instância desses componentes. Né? Essa classe adapter, ela não está em execução na sua activity. Ela vai ser executada depois. Então, nesse momento em que ela está sendo construída, você não tem os dados do seu layout. Por isso, você precisa utilizar o Find View by ID. É diferente lá da sua Activity, que dentro da Activity você tem acesso a todos os componentes da tela. Isso daqui, esse método getView, vai rodar dentro de um for, que vai ser controlado a partir das outras funções. O getCount vai falar qual é a quantidade de itens. O getID e o getItem pegam o item a partir da posição deles. E aí ele consegue fazer o for tranquilamente. Tranquilo? Vamos lá então. Vamos continuar isso daqui. Eu construí os layouts, construí a classe jogo. Falta o quê? Programar realmente como o main activity vai funcionar. Esse main activity, ele vai ser até simples, tá, pessoal? Ele não vai ser muito complexo, não. Primeira coisa que eu vou fazer é criar uma listinha de dados aqui. Eu vou criar alguns registros para exibir, né? Vamos exibir alguma coisa na nossa listagem, para pelo menos mostrar que ela realmente funciona. Então eu vou criar aqui um array list, né, chamado jogos. Esse array list vai ser um array list de jogo. Aí eu vou adicionar dentro desse jogo, né, uma instância da classe jogo. Né? Então eu vou dar seria um new jogo. É bacana do Kotlin que você não precisa nem fazer um construtor para ele, né, pessoal? Ele já meio que cria o seu construtor por você. E aí você basta utilizar a classe com aquelas propriedades como sendo o construtor do seu método. Aí fica bem bacana. As minhas propriedades todas já estão aqui como sendo o construtor do meu método. Então, God of War é do PS4. Meu array list deu um errinho aqui. Por quê? Acho que a hora que eu estava selecionando, não. Jogo. Bom, vamos montando aqui. Eu não estou identificando que problema que deu aqui. Unexpected tokens.
Eu acho que ele reconheceu isso como um código Java, mas não é Java isso. Bom, o meu Android Studio deu uma bugadinha aqui, ou que eu escrevi errado, né? Tem aquela grande chance de eu ter escrito alguma coisa errada. Ah, claro, eu coloquei 2 pontos aqui, né? Não, é igual, estou criando uma variável chamada jogos e atribuindo um valor dela, né? O valor dela é uma nova instância de ArrayList. Acontece esses pequenos errinhos. Vou colocar 2 joguinhos aqui. Halo e God of War. Bacana, para não estragar a vida de ninguém, né? E aí eu vou instanciar meu adapter. Como é que isso vai funcionar, pessoal? Vamos criar aqui o meu adapter, ó. Então o meu adapter, ele vai ser uma instância do meu list adapter. E ele vai ser justamente igual à instância do list adapter em si. Então vou criar aqui a instância do meu list adapter. Além disso, eu preciso também passar a minha lista de registros que vai ser utilizada. Feito isso, ele vai percorrer essa lista de registros e criar cada um dos layouts que será necessário para a exibição. Depois disso, basta eu pegar o meu list view, eu acho que eu chamei de lista, né? Aquela minha variável, isso, lista, e falar que essa minha lista vai utilizar esse adapter que eu acabei de construir. E pronto, pessoal. Nós já vamos exibir um belíssimo layout. Vamos ver como vai ficar. Vamos ver o card view, né? Eu tava com dúvida de como ele ia ficar. Se eu acertei a mão no layout. Sabe que programador às vezes dá uma zoada no layout, né? Tá, ele apareceu aqui, o card view parece que ficou bom. Na verdade não ficou nada bom, hein? Olha que coisa feia que ficou isso aqui. Bem bizarro, hein? Ó, tanto o nome, eles ficaram dentro do linear layout. Ó, agora carregou o card view aqui, ó. Só que ficou muito pequeno dessa vez. É isso que aconteceu, ó. Deixa eu voltar para 100 o tamanho. Aqui, vou colocar logo assim, ó, 100 mais ou menos. Não, era bug mesmo do Android Studio. Ele demorou para carregar. Vocês viram que estava carregado aqui. Foi bugzinho mesmo. Vamos ver agora. Aí, ó. Mais ou menos, né? Tá bom. Ficou meio feio esse card view, hein? Gostei muito não. Deixa eu ver se eu coloco ele sem fundo. Faz sentido ele não ter fundo? Deixa eu pensar. Não sei se faz sentido ele não ter fundo. Acho que é bizarro ele não ter fundo. Vou colocar um fundo um pouco diferente, então. Um transparente, não muito transparente, sim. Vamos ver. Mais ou menos, né? Então, ó, esse efeito redondo é o corner. Deixa eu diminuir ele. Acho que 30 fica... 30 fica melhor. 30 fica já um campo bacana, né? Mas ficou bem esquisito, né? Bom, aí você perde tempo aí que você achar necessário pra deixar isso aqui melhor, né, pessoal? Não vou perder muito tempo com isso, não. Eu acho que o problema é esse linear layout que eu deixei dentro. Esse deve ser o problema. Se eu tirar o linear layout... mas assim se eu tirar o linear layout vai zoar mais ainda. Bom, deixar assim mesmo, né? Mostrei aí como vai ficar o nosso layout.
O interessante aqui, né, ficou um layout bem feio, né, realmente bem feio, mas não importa muito, aí você que vai trabalhar o seu layout. Mas vamos fazer umas coisinhas aqui a mais, pessoal. Como seria para eu pegar o clique em um item da minha lista? Bem simples, ó. A minha lista, ela tem um evento chamado set on item click listener. Então, set on item click listener. Ou seja, toda vez que algum item for clicado, esse método vai ser executado. E aí você vai receber qual é a posição que foi clicada. Ó. Você vai receber aqui a posição clicada. Aí você pode fazer o que você quiser com essa posição. Então, por exemplo, vou mostrar aqui um toast, né? Que é o exemplo mais simples que a gente tem para demonstrar que algo foi clicado, né? Passar aqui o meu application context. O que eu cliquei, né? Qual foi o jogo que eu cliquei? O jogo foi a posição dentro do meu array list. Então eu dou um get passando a posição para o meu array list. Aí ele vai retornar qual foi o jogo. Só uma questãozinha de lógica ali para a gente utilizar. Vou clicar aqui em play. E pronto, ó. Cliquei, ó o toast lá. Ah, professor, mas é um negócio, um Java estranho ali, ó. É. Que na verdade deveria mostrar só o nome do jogo, né? Ah, agora vai mostrar certo. Tá imprimindo um objeto Java. Aí imprimir um objeto Java não dá, né? Tem que imprimir a propriedade do objeto Java. Pronto, ó. God of War, Halo. Bacana, né? Mas além disso, nós também temos o long item click listener. Então, o clique longo, on item long click listener. E o legal desse componente é, por exemplo, vamos supor que eu estou num aplicativo que vai deixar editar esse nome. Então, eu clicaria, seguraria o clique, ali a gente pode fazer abrir um pop-up aqui na tela. Aí quando abrir esse pop-up, a gente faz a edição ou exclui o registro. Mais pra frente, quando a gente fizer um app mais complexo, essa função vai ser bem explorada. É para isso aqui ficar bacana, só para vocês entenderem, o que eu vou fazer? Eu vou criar um outro layout aqui, que vai ser para excluir o meu registro. Eu não vou fazer a função de excluir, mas pelo menos o layout para vocês entenderem o contexto do clique longo. Então, vou colocar aqui, ó, pop-up. Aí essa telinha teria, por exemplo, um botão aqui assim. Não, na verdade acho que melhor ela ser uma telinha menor, ó. Acho que dá melhor colocar assim. Ela vir mais ou menos até aqui. Acho que pode ocupar todo esse espaço sim. Aí teria, por exemplo, o nome e a plataforma. Tá? E aí dois botões, né? Sei lá, um botão de salvar e outro de excluir. Um de alterar e um outro para excluir esse registro. Depois, mais para frente, eu monto um layout até mais agradável. Então, qual que é a ideia? Quando eu clicar e segurar em um desses registros, ele abrir um pop-up para eu alterar ou excluir esse registro. Essa é a ideia do clique longo no Android. Quando você clicar, abrir um menu de contexto na sua tela. Nesse caso, eu não vou abrir um menu de contexto, eu vou abrir um pop-up qualquer. Mais para frente, a gente vai ver que a gente vai usar menus de contexto, que fica bacana a utilização deles. Pronto, ó. Aí para ficar bacana, eu vou criar uma função aqui em Kotlin que vai exibir o meu dialog. Uma classe no Java, no Android, que se chama dialog. Então a gente cria aqui o nosso dialog.
Era pra ele autocompletar aqui, ó. Não autocompletou, não. Tá meio estranho isso daqui. E aí esse nosso dialog, ele recebe a instância atual da classe que está em execução. E aí você pode, ó, vir aqui no dialog, utilizar o método setContentView, que por algum acaso é o método que a gente utiliza para determinar qual é o layout utilizado. Então ele já indica que ele vai abrir uma outra tela com outro layout. Ele vai usar o setContentView. E como eu não vou criar nenhuma função, eu quero só abrir a tela, eu vou habilitar isso aqui, ó, setCancelable. Esse setCancelable, ele permite que eu possa clicar fora da tela para ela fechar. E aí por último, eu pego esse dialog e dou um show nele. Aí pronto, ele vai ser exibido com sucesso. Vamos montar então o onLongClick dessa lista. Eu vou pegar a minha lista e vou usar o setOnItemLongClickListener. Ele vai ficar bem parecido com o onClickListener, sendo que a última coisa que esse método faz é retornar true. Ele é obrigado a retornar true. Só que quando a gente está usando o lambda do Kotlin, você não vai ter return aqui, você vai ter só o true. Fica até meio estranho às vezes, quando a gente está programando esse método. Mas depois vai fazer algum sentido, eu prometo. Então, ó, a gente vai receber esses dados e vai retornar true. Beleza? Assim que o onClick for executado, a gente recebe essas variáveis e retorna true. E pronto, ó, aqui dentro, o que eu posso fazer? Bom, posso fazer várias coisas. Ó. Primeira delas, posso exibir uma mensagem, ó, jogo do longClick, né? Mostrar qual foi o jogo selecionado durante o longClick. Então no clique normal ele vai mostrar a mensagem jogo 2 pontos. Esse é o clique normal, jogo 2 pontos. E no onLongClick, jogo do longClick. O que é o longClick? Clicar e segurar até a opção aparecer. E aí depois aqui eu posso chamar o método exibir, que aí ele vai exibir o nosso pop-up. Aí mais pra frente a gente vai dar funções para esse pop-up, vai fazer ele funcionar bonitinho, né? O cara vai vir aqui, vai digitar, a gente vai clicar no botão, vai salvar o registro, vai enviar para a nuvem, e aí sim por diante. Nesse primeiro momento eu quero só mostrar que dá para fazer. Esse layout também não ficou muito bom, né? Ele precisava ter uma margem aqui, dá pra melhorar bastante coisa nesses layouts. Cliquei fora, ele vai fechar, e era isso que eu queria mostrar sobre o ListView. Espero que todos tenham gostado e até a próxima aula.